favoritos na nossa análise, na nossa votação aqui, da Libertadores da América. Agora a gente vai fazer da Sul-Americana, só os times brasileiros. Então temos 7 clubes que vão disputar a Copa Sul-Americana, a grande conquista. Brasileiros na Conmebol Sul-Americana 2025, nos 2 últimos anos, 23 e 24, foi eliminado na semifinal por Fortaleza e Racing, esteve na semifinal em 2019 também, Cruzeiro vice em 2024, perdendo para o Racing, ano passado, Fluminense vice em 2009, perdendo para a LDU, se eu não estou enganado. Sim. Não é? Grêmio chegou às quartas em 2012, o Vasco na semifinal em 2011 e o Vitória oitavas em 2009 e 2014. Desses 7 times, o único que não ganhou a Libertadores foi o Vitória, né? E tem um total de 9 títulos de Libertadores e nenhuma Sul-Americana. São Ninguém 9. ganhou a Sul-Americana. Um do Libertadores, uma do Galo, uma do Corinthians, 2 do Cruzeiro, não é isso? Fluminense 1, Grêmio 3, Vasco 1 e o Vitória nunca 9. ganhou. É isso aí. Então vamos ver agora, começando pelo 7º, professor Celso Dario Unzelt. Olha, talvez muitas pessoas quisessem colocar o Vitória Você não? ali embaixo. Eu não. Eu vou mais pela bola jogada. O Vitória vem fazendo um grande ano, né? Um grande ano na mão do Carpini. Apesar da eliminação agora para o Náutico. Mas é a primeira derrota Copa do Brasil. ano. Caiu na Copa do Brasil, não tinha perdido de ninguém. Surpreendentemente, foi derrotado pelo Náutico. Pela bola jogada até aqui, o último é o Vasco. Em 7º lugar, um menor favoritismo, ou talvez maior potencial de ser zebra, o professor vota no Vasco. Eu falei de festa de torcida, do Bahia, do Fortaleza. Imagina a festa da torcida do Vitória também. Pois é. Os jogos em casa no Barradão. Na Sul-Americana tem tudo para ser também uma coisa maravilhosa. Vasco em 7º para o professor. Mari. Pois é, e bola por bola também, o que a gente acompanhou do Cruzeiro nesse início de 2025 também baixíssimo, né? Assim, acho que o Cruzeiro, ele pode até ser colocado ali na prateleira de vítima de uma gestão que está meio conturbada ali, né, nas tomadas de decisão. Mas eu acho que o argumento do professor é bom. Acho que o Vitória pode perder força por uma questão de profundidade de grupo para a Sul-Americana, mas acho que pode fazer sentido, sim, colocar o Vasco em último e o Vitória em 6º. Acho que eu vou de Vasco, vou com o professor. Já estou surpreso. Só para mudar Eugênio, um seu pouco. voto é o mesmo ou diferente dele? Não, é diferente. O meu é Vitória. O meu é Vitória. Acho que com todos os problemas o Vasco ainda tem mais jogadores que podem fazer a diferença do que o Vitória. Apesar do Tem voto... um técnico também que... aí não é 5º não, né? É 6º. É 6º. Opa, desculpa. Obrigado, Eugênio. Um técnico que tem muita experiência internacional também e que já conhece bem o caminho de competições de Não, mas mata-mata. ganhou Vitória. Eu e o Prof fomos de Vitória. É o Vitória. Ah, não, perdão, tá certo. Vasco e Vitória, desculpa. Vasco, né? Vasco. Vocês dois, não é? Vocês dois Dois foram do Vasco. Vasco. Falei, será que eu tô tão enrolado Não, assim? não, eu que confundi. Então, Vasco Que em vai 7º. ser invertido ali. O Eugênio, 6º. É óbvio, né? Acho que todo mundo vota no vai ser Vitória, isso, né? Isso. Eu votaria no Cruzeiro. Opa, você vota no Cruzeiro? Votaria no Cruzeiro em 6º, porque eu acho que desses times todos aí, o que vai encarar a Sul-Americana como uma festa é o Vitória. Eu acho que aquele fator da torcida do Vitória... A torcida do Vitória é muito carente de equiparar. A pessoa se ganha, eventualmente... A torcida do atenção Cruzeiro, ao se for Campeonato avançando, Brasileiro, ela abraça também, né? É que tem que tomar cuidado para não fazer tanta festa e esquecer do Campeonato Brasileiro, né? Mas O brasileiro cobra muito caro isso. a Mari lembrou, e é verdade, que bola por bola, a bola do Cruzeiro é tão pequenininha quanto a do Vasco até agora. Ou menor. Xiii! Então, Aí eu diminuiu o colocaria Cruzeiro, hein? Potencial Cruzeiro. para crescer? Tem, bom, futebol do todos Cruzeiro? aí, né? Potencial e Todos, responsabilidade, né? Tempo E vai... jogadores de talento para isso. Exato. Então, peraí, o Foi professor caro votou no mercado pra Cruzeiro. isso, né? Eu colocaria o Cruzeiro. Cruzeiro, Eu Mari, sigo com Vitória. Vitória. E Eugênio? Vitória. Vitória. Ok. Então, o professor vota no Cruzeiro aqui, é isso? Assim, por exclusão, Vou de Cruzeiro também. já é Cruzeiro. Mari, Cruzeiro e Eugênio? Tá em dúvida. Tô em dúvida. Mas vai de Cruzeiro. Entre quais? Ele vai Cruzeiro e Grêmio. falar já. Mas é Cruzeiro. Eugênio ficou em dúvida, hein? Pra gente entender. Temos aqui para as 4 primeiras posições dos 7 brasileiros que vão disputar a Copa Sul-Americana. Temos o Galo Forte Vingador, o Timão,
o Flusão de tanta gente e o imortal Grêmio. 4 times, 4 campeões da Libertadores. O Galo, forte vingador, que chegou nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores no ano passado. O Corinthians, que sonhou com a fase de grupos, não chegou. O Fluminense reformulando sua equipe, finalista do Campeonato Carioca. Quem sabe já, tomara que sim, na Sul-Americana com a volta de Paulo Henrique Ganso, né? Torcemos que dá um muito. talento, Torcemos uma qualidade muito maior para o Fluminense. E também o Grêmio. Aí o Grêmio numa fase meio complicada, perdeu o primeiro jogo do Gauchão ali, já tem gente cornetando Quinteiros, para variar, típico do futebol brasileiro. O cara chegou agora há pouco. E temos esses 4, amiga Mari Pereira. Quem seria o 4º lugar para você? Grêmio, esse 4º lugar do Grêmio. Acho que, pelo que você falou mesmo, né? Ainda não encaixou, ainda não entrou ali numa sequência que a gente consiga falar, olha, tá apresentando coisas interessantes. Acho que quem tá nesse caminho, para mim, é o Fluminense. O Corinthians, enfim, mesmo com a eliminação, traz muito do que foi a reta final de temporada passada. O Atlético muito bem já, né? Quase 99% ali já garantido o Campeonato Mineiro. O Grêmio ainda não. E o Fluminense, o Mano, conseguiu já apresentar algumas coisas ali bem legais com esse grupo e contratações. Então, vou de Grêmio. Eu falei do Quinteiros, já o pessoal falando uma troca. Ramon não tá longe. No Corinthians também o Ramon Dias, né? Ramon não tá longe também. Então, isso que eu ia falar. Eu acho que os estaduais vão respingar bem, pelo menos de saída agora, né? Porque os 4 aí, em tese, os 4 podem ser campeões estaduais. São 4 finalistas. O maior estaduais. candidato a uma depressão pós-estadual é o Grêmio. Ele vai perder um octa, ele vai perder para o maior rival de uma forma direta. Talvez o Corinthians em relação ao Palmeiras. Peraí, professor, e o Corinthians? Então, é por isso que eu estava fazendo parênteses. Talvez o Corinthians em relação ao Palmeiras seja mais próximo do que a um Grenal. Mas não é. Então, tem o Grêmio em 4. O Corinthians, caso perca o Paulistão, é uma sequência de desilusões. O Corinthians precisa ver como vai encarar, porque o Corinthians joga a Sul-Americana com uma preguiça. Acabou. Preguiça. Chegou à semifinal 2 vezes. Chegou, mas é na preguiça. Por osmose, aquele time do Luxemburgo. Culposo. Meio culposo. Tem aí um luto de não estar na Libertadores, mas acho que isso vai passar logo. O tempo vai mudar. Mas é o Grêmio. Meu 4 é o Grêmio. Tá. A Mari não votou ainda. Votei no Grêmio. Votou no Grêmio. Eugênio? Também voto no Grêmio. Eu já estava na dúvida entre ele e o Cruzeiro na anterior, então vai o Grêmio aí, que tá no momento ainda de muita dúvida para mim, muita incerteza de como vai ser. Galo, Corinthians e Fluminense. Eugênio Leal. Uau. Fluminense em terceiro, para mim. Fluminense. Para mim ele tá abaixo dos outros 2. Fluminense em terceiro. Professor. Também porque tem menos de onde tirar. Fluminense. Nossa, Fábio, Thiago Silva, Ganso, Keno, Cano, Os outros têm. Arias, Os outros têm de onde tirar. Canóbio. Galão e o Corinthians estão um pouquinho assim. Então, O professor. Fluminense tem evoluído, ele começou o ano muito mal, tem jogado melhor, conseguiu algumas goleadas recentes, parece que vai melhorar ainda mais. É um time que fez uma partida bem interessante contra o Flamengo na primeira final do Campeonato Carioca, mas eu ainda o enxergo atrás de Corinthians e Atlético. Não muito atrás, especialmente do Corinthians, mas vejo um pouco abaixo ainda. Mari votou? Não votei. Eu estou muito em dúvida sobre a sequência realmente do trabalho do Ramon, não apenas com a possibilidade de sair do Corinthians caso, né, o resultado de uma sequência seja negativo, mas também com a permanência dele. Eu acho que atingiu o teto e talvez não seja suficiente para uma Sul-Americana. Então eu vou de Corinthians em terceiro. Ué. Mistérios do telão. Mistérios do telão. O Corinthians sumiu daqui. Porque se a gente vê no trabalho do Mano esse início de temporada com os reforços, tendo esse progresso, o Corinthians não apresenta para mim esse progresso. Então essa dúvida que gera o que poderá ser a sequência do Corinthians sobre trabalho me faz colocar ele em terceiro lugar. Acho que o Fluminense ultrapassa nesse sentido. Realmente, Mário, se você analisar... A gente tem os potes, não? Da Sul-Americana? Enquanto eu arrumo aqui a casa? Desses 3 trabalhos, o do Ramon é o mais ameaçado nesse momento, né? Não, Vasco em sétimo, né? Verdade. Aí.
Isso. Ele vem direto? Vem. Em sétimo, Vitória. Vasco. Em sexto, Vitória. Qual que era o quinto? Cruzeiro. Cruzeiro, Grêmio. Grêmio. Paramos aí. E agora precisamos eleger um terceiro. E o terceiro, temos dois votos O pro Eugênio Fluminense. foi. Não, o Eugênio foi de Corinthians. Não, Não, Fluminense. perdão, Fluminense e eu Também fui de de Corinthians. E o professor? Eu fui de Flu. Flu. Então agora eu imagino que a Mari vai votar no Corinthians. Vou votar no Corinthians, acho que o Atlético está um passo à frente. Professor Celso. O Atlético está um passo à frente. O Corinthians está um Hulk atrás. É um fator Ou importante. um Rony atrás, né? Na ausência do Hulk, o Rony tá fazendo. Não, o O Atlético... Corinthians tem Memphis Depay. Tem Yuri Alberto. Tudo bem que são disputas diferentes, mas o início do Atlético é mais consistente nesse ano. Como equipe, como perspectiva. Corinthians em segundo. Eugênio, concorda? Concordo. Então, o maior E é favorito- curioso, né? Porque a gente está falando de times que, tirando o Corinthians, contrataram assim, número e qualidade, né? Mas principalmente em número. Assim, o Corinthians não se movimentou tanto no mercado. Não fez nada. Não, contratou o lateral, né? E Hilary. o Hilary e foi isso, né? Então, também é um ponto a pensar. Qual brasileiro vai mais longe na Sul-Americana? Na nossa votação, colocamos o Galo lá em cima, com o Corinthians em segundo e o Vasco em sétimo, entre os sete brasileiros e o Vitória na sexta. Agora é os posição. potes. Importante, Abel, Sorteio. há uma diferença em relação ao sorteio da Libertadores. Qual é? O Corinthians não pode cair em grupo de brasileiro. Não, eu não Ah, sei não? por que essa diferença, né? Que é essa diferença? No regulamento da Libertadores tem uma exceção. Se vier do pote 4, pode cair no grupo de um outro time do mesmo país. Na Sul-Americana não tem essa linha no regulamento. É o seguinte, não pode cair no grupo de outro país, de um mesmo time do seu país. Então o Corinthians vai estar no grupo ou do Independiente, do Lanús, do Defensa e Justiça ou do América de Cali. Sim. Muito bem. Então temos no pote 1, 4 brasileiros. Galo, Fluminense, Grêmio e Cruzeiro. Do pote 2, qual seria a maior pedreira? Eles não podem pegar o Vasco. Não, o Corinthians e o Vitória também, né? O Vitória também não pegará esses. Ah, é o Vitória Certo? também, bem lembrado. O Vitória tá também no pote 4. Também está no pote 4. Do pote 2, qual a maior pedreira? Tirando o Vasco. Os brasileiros, tá? Não pode pegar o Vasco, então eu vou tirar o Pro Vasco. Corinthians é o Guarani do Paraguai. Pelo histórico, Corinthians é- né? E como eu falei ontem, está lá de novo o Fernando Fernandes. Mas eu vou sempre destacar os argentinos, né? No caso, o Huracan, para mim, hoje é melhor do que Godoy o Cruz. Esses dois são os mais difíceis, mas Seguido por Universidade Católica, confere? que é a Universidade Católica do Equador, não a do Chile, tá? É a do Equador, que é um bom time, mas não dá para dizer que seja uma pedreira. O Eugênio, O Guarani do difícil é o Paraguai é Huracan. chatinho também. É, sempre chato. esse pote 2 é bem amigável, hein? Hã? Não E o mete 3? medo, não. Duas maiores pedreiras do Pô, pote tem o 3. Racing, né? Esse é o Racing, Esse é o Racing do- Uruguai. Ah, é o Racing do Uruguai. é do Uruguai. Aí eu vou de novo no time Na dúvida. argentino, que é a União de Santa Fé. Mas ali você tem algumas coisas de altitude, né? Cienciano tem altitude, que é em Cusco. Você tem o Nacional Potosí, que é Potosí Tem lá Potosí, no Alto Mundo. uhum. Então você podendo evitar isso daí, É bem melhor. acessível o pote 3 também, hein? É. Mas claro, se o Racing tá na Libertadores, ele não pode estar aí, né? É. E para finalizar o pote 4, tirando Vitória e Corinthians, que os brasileiros do pote 1 não podem pegar, quem seria? Podendo Eugênio? evitar o Melgar é melhor. E o San José da Bolívia, que é de Oruro. Ave Maria. Não tem nada mais alto, Tá agora de tem, volta, né? né? O San José ele faliu e aí criaram um outro Não é o clube. mesmo. Por isso está o GV ali, que chama Gualberto Villarroel. E aí eles pegaram e anexaram o nome do San José depois. Tá. Mas o uniforme é igual, é a É mesma o cidade. Novo Horizontino de lá. É por aí, tipo isso. Isso aqui eu não conheço, Eugênio. Muxucruna também tem altitude, é um clube